A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus, meus queridos, por essa oportunidade que temos recebido da parte do Senhor nosso Deus. Estaremos juntos no nosso culto de ensino, hoje transmitindo aqui do nosso gabinete. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite que certamente vai nos fortalecer, alimentará a nossa alma, amém? Começando com uma oração, nesta oração orando por você, pela sua família, glória a Deus, nossos amigos internautas, Deus abençoe a sua vida, amém? Querido Deus, soberano, Criador, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para transmitirmos a Tua palavra, a palavra que alimenta, que fortalece, que alegra, que nos edifica, nosso Deus, nosso Pai. Deus, toda a população, toda a humanidade vive dias de incerteza, dias de perigos, dias de preocupações, de dificuldades, mas a Tua palavra nos alegra. A Tua palavra nos fortalece, Senhor da glória, e nos dá certeza de vitória. Abençoa os nossos irmãos, nossos amigos, nossos internautas. Ó Senhor, que a vida de cada um seja fortalecida, guardada, protegida pelo Senhor dos Exércitos. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Estaremos lendo, meus queridos, uma palavra a qual pegaremos por base para juntos meditarmos nesta noite. Esta palavra se encontra em Ezequiel capítulo 47, glória a Deus, os versículos de 1 a 6, As torrentes das águas purificadoras, E nós vamos ler este texto sagrado, aonde pegaremos por base e vamos ver, que do altar vai sair vida, do altar sai vida. A palavra do Senhor traz vida, produz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 6. Nos diz assim, meus queridos: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Muito bem, meus queridos, estaremos juntos, meditando nesse texto sagrado, a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, muito bem, aqui é o pastor José Edson, e juntos estudando, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, ainda com as dificuldades, estamos
sem ter nossos cultos realizados ainda para todos no templo, né? E quando nos reunimos uma minoria, né? Uma pequena representação. Mas já está tudo passando, Deus está no controle, logo tudo se normalizará, né? Graças a Deus. Meus queridos, temos lido um texto sagrado da palavra do Senhor nosso Deus, no livro do profeta Ezequiel. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa, glória a Deus, para a edificação do povo de Deus. Assim, nós temos também, meus queridos, esta noite, neste texto sagrado, extraído do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, né? E eu me alegro muito, meus queridos, com a maneira que Deus Me alegro muito, meus queridos, com a maneira que Deus usa o profeta Ezequiel. E não só o profeta Ezequiel, mas todos aqueles que se colocam na posição de Deus usar, né? Deus usa todos aqueles que se colocam na posição de Deus usar, né? Ezequiel, meus queridos, foi um profeta de visões. Embora esse profeta estava preso na Babilônia, juntamente com outros profetas contemporâneos, né, da sua época, mas isto nunca foi um impedimento, um empecilho para que a sua comunhão e intimidade com Deus fosse mantida. Embora o profeta Ezequiel estivesse preso juntamente com outros profetas, outros cativos, né, na Babilônia, mas em terra estranha, pátria alheia, né, mas isto nunca foi um impedimento para que a sua intimidade e comunhão com Deus viesse ser rompida, né? A intimidade e a comunhão com Deus, o profeta Ezequiel manteve. Amém? Muito bem, meus queridos. Aqui Ezequiel vê, na sua visão, um rio vivificador, né? No capítulo 1, né, no versículo 1, nós vamos ver aquele homem falando que ele está cativo, está preso, né, na Babilônia. Mas no capítulo 2, né, versículo 1, nós vamos ver que ele vai dizer que o Espírito do Senhor entrou sobre ele. O Senhor vai falar com Ezequiel dizendo: filho do homem, põe-te em pé, coloca-te na posição, porque eu quero falar contigo. E Ezequiel vai dizer que o Espírito do Senhor entrou nele, né? Glória a Deus. Então, meus queridos, aqui Ezequiel vê, na sua visão, um rio vivificador, né? E nós podemos comparar este rio ao que Jesus fala em João capítulo 7, o versículo 38, né? Jesus vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, tem vida brotando dentro de nós, servos de Deus. É o que Jesus falou, é o que Jesus garantiu. Então, a visão de Ezequiel, nós vamos ver ela confirmada pelo Senhor Jesus, dizendo que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. E este rio, ele traz vida, meus queridos. Ele traz vida, né? É por isso, meus amados, que nós, que brota a vida. Nós temos vida, glória a Deus, dentro de nós, né? Glória a Deus. Então, eu quero
trazer este rio, esta água, para a situação espiritual em que nós nos encontramos, né? Nós vamos ver, eu quero trazer esta visão para o sentido espiritual das nossas vidas e nós vamos observar em que nível nós nos encontramos, ou em que nível espiritual, aleluias, estas águas estão nos alcançando, né? Estão nos alcançando, amém? Esta água aparece em 5 níveis, né? Glória a Deus. E nós vamos ver qual a posição que nos encontramos nesta noite, meus queridos. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. O primeiro nível que Ezequiel observa é a água saindo, a fonte saindo do altar. Ezequiel, ele percebeu que a fonte de água brotava do altar do templo de Deus. Glória a Jesus. É no altar, meus queridos, é na igreja, é no templo que nós somos fortalecidos, que nós somos restaurados. Glória a Deus. Logo mais, meus queridos, tudo vai passar e nós teremos o prazer, o privilégio de voltarmos ao templo, à congregação, de estarmos juntos do altar do Senhor. Amém? Mas primeiramente aprendemos que a fonte de vida é o altar de Deus. Quando colocamos a vida na presença do Senhor e nos entregamos a Ele, nós estamos colocando a nossa vida no altar, na presença de Deus, à disposição do Senhor. E aí nos tornamos um templo para o Espírito Santo habitar, como está escrito, registrado em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16. A primeira posição é vida no altar. É vida na presença de Deus. É vida comprometida com o Senhor, com os planos de Deus, com os projetos que Deus tem para as nossas vidas. Então, meus queridos, a primeira posição é das águas, é no altar. Fluindo do altar, né? E eu sempre digo que do altar sai vida, do altar sai a palavra. Quando colocamos a nossa vida no altar, nós estamos dizendo, Senhor, a minha vida está à disposição tua. Senhor, a minha vida está entregue a ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeira posição, vida no altar, né? Jesus promete que do seu interior fluirão rios de água viva na vida daquele que recebeu o Espírito Santo. Eu vou lançar uma pergunta e eu faço ela para mim também. Como está o nosso interior? Tem rio de vida? Alegria do Espírito? O Espírito produz vida, vida espiritual e vida com abundância? Como está esse interior que Jesus disse que flui rios de água viva? Se referindo ao Espírito Santo fazer morada na vida de cada crente. Como está? Tem um rio ou tem um deserto? Uma terra improdutiva? Um solo seco? Mas eu te convido nesta noite a deixar que o Espírito Santo faça a morada da sua vida e fluirão rios de água viva de dentro do teu interior. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A vida no altar é vida à disposição, é vida entregue sem reservas na presença do Senhor. A primeira posição é vida no altar. Glória a Deus. Vida na presença do Senhor. Você já entregou seu coração como um altar onde o Espírito Santo possa fazer morada? O que está habitando dentro de nós? O Espírito Santo? Muito bem.
Então, meus queridos, receba Jesus em seu coração e Deus fluirá em sua vida. É a primeira posição. É algo maravilhoso. É o primeiro encontro do homem com Deus. É o primeiro encontro de alguém com Jesus. Ele está trazendo a vida para oferecer ao Senhor. Nós sabemos que na lei mosaica, os rituais da lei, era obrigado a trazer o cordeiro, trazer a vítima e colocar em cima do altar para ser sacrificada, oferecida ao Senhor. Hoje não se faz mais necessário, porque o cordeiro foi oferecido uma vez por todas, O sacrifício de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi uma obra completa. Glória a Deus. Mas nós pegamos a nossa vida e trazemos para a presença de Deus, para o altar do Senhor. Você já está nessa posição? Já passou por esta posição? A segunda posição, meus queridos, que Ezequiel observa, é água nos tornozelos. São os primeiros passos de quem já trouxe a sua vida e colocou no altar. De quem já trouxe a sua vida e colocou na presença do Senhor. Agora o segundo passo são águas nos tornozelos. Primeiros passos de alguém na sua jornada de fé. Glória a Deus. Alguns estão com água apenas nos tornozelos e acham que já está tudo bem. Mas Deus tem muito mais para o seu povo, Desça mais, busque mais, desfrute mais da presença do Senhor e chegue ao quinto nível das águas purificadoras. O segundo, meus queridos, é água nos tornozelos, primeiros passos. O profeta caminhou até que as águas estivessem à altura do calcanhar, ou tornozelo. E isto, meus queridos, representa, significa os primeiros passos na vida cristã. Mas não para por aqui, temos que continuar. Depois de aceitar a Jesus e deixar Deus fluir no altar de seu coração, da vida, é preciso iniciar a caminhada de fé. Meus irmãos, eu acho muito lindo a caminhada de fé da vida de um cristão. Os seus primeiros passos, a sua jornada de fé, existem momentos que jamais serão esquecidos. E eu até digo que existem momentos que serão levados, que nos acompanharão para a eternidade. Amém? Coisa maravilhosa, Esse processo é a conversão. Converter-se é virar de costa para o mundo e voltar-se para Deus. Porque quando o ser humano está caminhando conforme o mundo de pecado, fazendo a vontade pecaminosa da carne, os prazeres mundanos, ele está de costas para Deus. Mas quando ele se arrepende dos seus pecados, ele aceita Jesus, ele deixa o Senhor trabalhar em sua vida, ele agora começa a andar na contramão do mundo. Ele está vindo ao encontro do céu, e à medida que caminhamos na nossa jornada de fé, caminhando ao encontro do céu, nós nos distanciamos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a água nos tornozelos são os primeiros passos da fé, na caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Esse processo é a conversão, é converter-se ao Senhor Jesus. Os primeiros passos como cristão é um tempo de aprendizado, Mas é algo maravilhoso, é algo muito gostoso, Glória a Jesus. Mas que não venhamos, meus queridos, ficar apenas nos primeiros passos. Alguns começam bem, desistem no meio da jornada.
outros começam bem, mas terminam mal, né? Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Jesus. Nós devemos andar, meus queridos, né? Ao lado do Senhor Jesus. Começamos assim com os primeiros passos. Louvado seja o nome do Senhor. Os primeiros passos, como cristão, é um tempo de aprendizado, né? Algo maravilhoso, né? E me vem aqui a pergunta: você já deu os primeiros passos na caminhada de fé? Já deu os primeiros passos nessa caminhada tão maravilhosa? E à medida que vamos caminhando, vamos nos distanciando do pecado e nos aproximando de Deus, nos aproximando do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então comece sua nova vida caminhando em direção a Jesus. Alguns também ficaram apenas na margem do rio, deram seus primeiros passos e ali mesmo pararam, esmoleceram, né? Mas no livro do profeta Daniel, no último versículo, vai dizer a palavra do Senhor para nós: tu, porém, vai até ao fim. Vai até o fim, porque a tua sorte está no fim dos dias. Vai até o fim. Deus não chama ninguém para abandonar nem largar no meio do caminho, não chama ninguém para abandonar na margem do rio, na praia, não. O Senhor nos chama para prosseguirmos nesta jornada. Amém? Meus queridos, nós temos uma terceira posição. Isto aqui o profeta observou na sua visão. Temos aqui, meus queridos, uma terceira posição: água nos joelhos. O que seria água nos nossos joelhos? Porque nós sabemos que à medida que vamos entrando em uma margem de um rio, é dessa maneira. Primeiro olhamos os pés, depois aqui vamos entrando, as águas cobrem os joelhos, passam da cintura e vai adiante, né? Assim é também no sentido espiritual. Água nos joelhos significa, meus queridos, uma vida de oração. Uma vida de oração. A oração não é fácil ter uma vida de oração, mas é necessário. O crente não se mantém de pé sem a oração. A oração nos fortalece. A oração, aleluias, ela nos coloca de pé, de joelho, que nós somos colocados de pé diante do Senhor. É na oração. A oração, meus queridos, tem os seus efeitos. Glória a Jesus. Amém? Então Ezequiel, ele continua a sua caminhada pelo rio e chega a um ponto onde as águas estão à altura dos joelhos. Água pelos joelhos representa a vida de oração. Após nascer de novo e começar a caminhada de fé, torna-se necessário viver em oração, como Jesus orientou os seus discípulos, dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Meus queridos, a oração não nos impede de sermos tentados, mas ela nos fortalece para não cedermos, não cairmos em tentação. A oração, meus queridos, nos leva a termos crédito com Deus. Amém? Glória a Jesus. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos leva a uma vida de comunhão e intimidade com Deus. A água pelos joelhos representa a vida de oração. O próprio Jesus nos deu este exemplo. Antes dele selecionar os seus discípulos, ele passou a noite em oração. Passou a noite em oração, orando, e no dia seguinte ele escolhe os seus obreiros, os seus discípulos.
Infelizmente, muitos cristãos pararam a sua jornada de oração, né? Pararam a sua caminhada pelo rio de Deus quando ainda estão com água cobrindo os pés e não estão dispostos a pagar o preço de oração por sua própria vida. A oração se faz necessária. Quanto mais nós oramos, mais nós desejamos orar. Quanto menos oramos, menos forças temos para orar. Oração nunca é demais. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: orai sem cessar. É orando em todo o tempo, é constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17 mostra que nós precisamos ter uma vida de oração incessantemente. Se você quer crescer espiritualmente, ter contato, comunhão com Deus, se faz necessário palavra, oração e jejum. Esses 3 itens são indispensáveis na nossa jornada espiritual. Você tem vivido em oração? Como está a sua vida de oração? Água pelos joelhos. Como estamos vivendo esta posição nas nossas vidas? O crente precisa ter uma vida de oração. Água pelos joelhos. Glória a Deus. É na oração. Esses 20 anos caminhando com Cristo, eu entendo que realmente a oração tem nos fortalecido. Oração. E tem causas que nós levamos na oração e colocamos diante do Senhor. Glória a Jesus. E a palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, vai dizer, meus queridos, da seguinte maneira: cheguemos com confiança ao trono da graça. Amém? Vida de oração, água nos joelhos. A 4ª posição, meus queridos, água nos lombos. Novo coração, vida transformada. Glória a Deus. Aleluias. As emoções saradas. Glória a Jesus. Essa posição também é maravilhosa. A caminhada de Ezequiel, aleluia, chega a um ponto onde a água atinge seu lombo, ou região do peito. Essa região, aonde fica o coração. Água à altura do peito simboliza que o coração já transborda da presença de Deus. O coração está transbordando da presença do Senhor. Na verdade, quando nascemos de novo, recebemos um novo coração. Mas a transformação completa deste coração vem com a obra da santificação. Quando Deus renova um novo coração em nós, glória a Deus, o Espírito, aleluia, renova em nós um novo coração, uma nova vida. Glória a Jesus. Coração agora dominado, direcionado pelo Senhor. Isto acontece quando as emoções são transformadas, as vontades da carne são substituídas pelo prazer espiritual de servir a Deus. Glória a Deus. A água nos lombos mostra que o nosso coração agora, aleluias, ele está sarado pelo Senhor e que o Senhor habita no nosso coração. É a posição espiritual, a 4ª posição espiritual, água nos lombos, novo coração. Coração que não tem mais um domínio próprio, mas que abriu as portas, abriu a porta para que o Senhor fizesse morada, As fontes da vida. Provérbios diz que o coração é de onde brota, sai, as fontes da vida. Glória a Deus. Ele transborda porque a boca fala do que está no coração. Glória a Deus. Então agora, aleluia, esse coração vai transbordar, aleluia, de novidades,
espirituais na presença do Senhor, né? A maior prova de um coração dirigido por Deus é uma pessoa capaz de perdoar os inimigos. Se o coração está cheio das coisas de Deus, fala das coisas de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, essa quarta posição, água dos lombos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo, meus queridos, que nós passamos pelas primeiras etapas, mas que precisamos viver a quinta posição. Água acima da cabeça. Onde nós não nos dirigimos mais, onde nós não dominamos mais, não dirigimos mais a nós mesmos, mas deixamos Deus agir, Deus dirigir. Chegamos a um ponto que nós não damos conta mais de nós mesmos, mas que estamos nas mãos do Senhor. Então, a quinta posição, meus queridos, água acima da cabeça. A quarta posição é preciso deixarmos o Espírito Santo direcionar as nossas vontades, glória a Jesus, as nossas emoções, né? Está incluído na quarta posição, água dos lombos, né? Glória a Jesus. Como está também essa posição em nossas vidas? Deixando Deus cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, né? Muito bem, a quinta posição, água acima da cabeça, né? Este ponto, meus queridos, no sentido espiritual, e que está no versículo 5 da leitura oficial, é quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir a nossa vida. É quando nós entendemos que não podemos agir apenas conforme a nossa própria vontade, mas saber se esta vontade está sendo a vontade de Deus. É deixarmos sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? A caminhada do profeta termina quando chega a um ponto do rio em que não dá pé, ele não alcança mais, né? Os seus pés não tocam mais o chão, a terra, né? Não tem mais como ele andar. A água passa por cima da sua cabeça. A correnteza é tão forte que nem consegue nadar, né? E se continuar seria carregado pelo rio. Então, essa posição é quando nós deixamos o Espírito Santo dominar a nossa vida, guiar os nossos passos, né? Nos tomar no sentido espiritual, né? É quando deixamos que o Espírito Santo guie a nossa vida, direcione os nossos passos e cuide também das nossas vontades, né? Glória a Jesus. Significa uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, aquele que se converteu a Jesus, aquele que não vive mais a prática pecaminosa oferecida pelo sistema mundano, pelo curso deste mundo, ele está agora, meus queridos, sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus passou a fazer morada em sua vida. Nós precisamos, antes das nossas ações, consultarmos o Espírito Santo. Posso ir, posso fazer, posso agir desta maneira, né? Então nós precisamos agir desta maneira, meus queridos. Glória a Jesus, né? Significa uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É o que está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Os que deixam serem guiados pelo Espírito de Deus é porque são filhos de Deus. Não tem como se tornar filhos de Deus e continuar fazendo a sua própria vontade, agindo como um filho que não tem pai, né? Então, realmente, não é dessa maneira, né? Glória a Deus. Somos agora guiados pelo Espírito de Deus, e os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este nível do rio, meus queridos,
representa uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo produz frutos, tem dons espirituais. Logo vem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, e a vida de testemunho, né? A vida de testemunho, glória a Deus, caráter mudado, transformado pelo Espírito Santo do Senhor. É uma verdadeira vida cristã, agradando a Deus. Então, este quinto nível é quando nós não vivemos mais a nossa própria vontade, mas deixamos o Espírito Santo guiar, direcionar, né? E coisa boa é quando nós andamos guiados pelo Espírito, nas asas do Espírito, né? Glória a Jesus. Então, isso é coisa maravilhosa. E, neste nível também, nós perguntamos, sua mente já foi totalmente guiada por Deus? Né? Uma coisa interessante é que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos para onde queremos. Talvez o pensamento pode até querer puxar para determinado lugar, mas se lá não agrada a Deus, se Deus não está lá, o Espírito não quer que estejamos em lugares imundos, sujos. Não. Vivemos hoje a vontade do Senhor, né? Louvado seja Deus. Meus queridos, então esta quinta posição, entendemos muito bem que no sentido espiritual é quando o Espírito nos direciona, nos guia. É quando não vivemos mais a nossa vontade, mas Cristo vive em nós, como disse Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que tem que prevalecer em mim, em nossas vidas, é a vontade do Senhor, é a vontade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, vindo a uma conclusão, aleluias, a conclusão que nós temos é o seguinte, está no versículo 9. Tudo viverá por onde quer que passe este rio. Este rio, ele traz vida por onde passa. Este rio, nós podemos comparar o Espírito Santo que está em nós, ou seja, por onde nós passamos, precisa haver vida, alegria, prosperidade, presença de Deus, testemunho de uma vida santa. Glória a Jesus, por onde este rio passa, a vida, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Se compararmos nossa vida espiritual com este rio, que o profeta Ezequiel viu, presenciou, nós vamos perceber que em que nível nós estamos na fé. Glória a Jesus. Primeiro, precisamos entregar nosso coração para Jesus e deixar Deus fluir do altar de nosso coração. Nosso coração se torna um altar onde o Senhor tem prazer em habitar. Água fluindo do altar. Primeiro passo da vida do cristão. Depois é preciso dar, aleluia, os primeiros passos na caminhada de fé, meus queridos. Aprendendo a palavra de Deus. Água nos tornozelos. O início, primeiros passos. Nós vamos sempre lembrar desses primeiros passos dados na nossa jornada, meus queridos. Continuando, é preciso viver uma vida de oração. Água nos joelhos. Até ter as emoções e vontade do coração direcionada por Deus. Nós temos água nos lombos. E então, ser totalmente guiado pelo Espírito Santo é água acima da cabeça. Quando nós não nos dirigimos mais nossa própria vontade. E quando isto acontece em nossa vida, Deus sara as águas do mar, aleluias, as águas, as dificuldades, da jornada, da vida, louvado seja o nome do Senhor, são saradas pelo Senhor, pela ação de Deus em nossas vidas, pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meus queridos, aleluia, a água representa vida, e a vida em abundância. É a vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Glória a Jesus. Continuemos na jornada, na caminhada de fé,
glória a Jesus, entendendo, meus queridos, que hoje a nossa vida é guiada, direcionada pelo Espírito do Senhor, ou seja, os planos de Deus, a ação do Senhor estão acima das nossas forças, das nossas vontades, dos nossos pensamentos. Glória a Deus. Qual o nível que nós nos encontramos na nossa jornada de fé? Então eu concluo aqui, dizendo que estes 5 níveis precisam serem observados por nós. Qual nível que você está? As águas apenas pelos tornozelos, dando os primeiros passos? Se sim, mas não parei. Vamos adiante. Água pelos joelhos, oração, vida de comunhão com Deus, mas não para por aí, vamos adiante. Aleluias. Água pelos lombos. Jesus morando no coração. Emoções saradas pelo Senhor. Água acima da cabeça, uma vida totalmente guiada, direcionada pelo Espírito do Senhor. Meus queridos, esta rápida reflexão, aleluias, nossa jornada de fé, nossa caminhada espiritual precisa passar por estas posições espiritualmente falando. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor te oriente, guie os teus passos. Glória a Jesus, que o Senhor te fortaleça. Amém, meus queridos? Estaremos orando neste momento. Glória a Deus. Tenha a sua vida guiada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e tudo vai dar certo. Eu não sei como está a tua causa, a tua vida, o teu lar, mas eu sei de uma coisa. Tudo que você precisa para morar no céu, tudo que você precisa para ter paz, felicidade, alegria, você vai encontrar em Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com uma oração. Amém? Querido Deus, Pai amado e eterno, Senhor dos céus e da terra, nós fomos chamados para uma caminhada espiritual, para uma jornada de fé, Senhor. Ajuda-nos a caminhar contigo. Ajuda-nos a caminhar na tua presença. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que têm, Senhor, participado, Senhor, assistido esta live, ou que ainda irão ter acesso, ainda irão assistir, Senhor, mas que esta palavra produza vida, que esta palavra, Senhor, traga vida, que esta palavra traga um fortalecimento espiritual, Senhor. Se tiver alguém enfermo, receba a cura nesta hora. Se tiver alguém sentindo dores, seja curado, receba saúde. Aleluia, o rio da vida que flui de dentro de cada cristão, de cada um de nós. Ele produz vida. Pai querido, e nós oferecemos vida, vinda de Ti neste momento. Nós oferecemos o caminho, nós oferecemos a verdade, nós oferecemos a vida em Cristo Jesus. Abençoa meus amigos, Senhor, desta página social. Ó Deus bendito e eterno, alcança cada um para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Repreende as enfermidades, esta pandemia, Senhor, não deixa, Senhor, que ela venha propagar-se cada vez mais, mas que seja repreendida pelo Senhor Jesus. Assim nós oramos ao Senhor, te pedindo e te agradecendo por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Nem o mal vai chegar, nem o mal vai prevalecer, porque maior é o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.